Olá, bom dia a todos. Quinta-feira, dia 21 de agosto, estamos iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai, sobre o tema Fuja das Tentações. Sim, que o Senhor nos fale profundamente hoje. As devocionais da semana estão interligadas. Então, se você perdeu alguma, entra aí, escolha a rede social que você quer. Estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Veja a melhor plataforma e assista as devocionais, assista o nosso conteúdo e que tudo que for feito aqui possa aproximar você do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Deus fale com você. Amém. Vamos para a devocional. Tem o texto bíblico como base, Tiago 1, 13 e 14. Que diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Texto Forte. forte, né? A frase também. Não enfrente a tentação, fuja dela. Então vamos para o que o autor traz para a gente aqui na devocional. Existe uma história muito difundida na internet que fala sobre um sapo que é posto em uma panela com água e um fogão, em um fogão. Quando o fogo é aceso, o anfíbio permanece imóvel, pois ele tenta se adaptar àquela temperatura, enquanto a água esquenta lentamente. Mas quando o animal dá por si, já é tarde demais. Essa história serve de analogia para um caso das tentações em nossa vida. A Bíblia diz que devemos fugir das tentações e não enfrentá-las. Na história contada, o sapo poderia ter simplesmente pulado para fora da panela, mas foi se condicionando à temperatura da água até que, por fim, foi vencida por ela. Nossa inércia em relação às tentações nos levará lentamente a ceder ao erro que insistentemente bate em nossa porta, ao ponto de nos acostumarmos e não o vermos mais como algo errado e nos sentirmos confortáveis com aquela situação. Um exemplo a esse respeito é a casa de tratamento de dependência química de mulheres que temos. Durante os atendimentos realizados, o que fica evidente é que as pessoas acometidas desse mal não se tornaram dependentes do dia para a noite, e nem iniciaram com substâncias pesadas, mas com substâncias leves, de forma aparentemente inofensiva, sempre buscando um escape para aliviar dor de algum trauma enfrentado. A partir de hoje, fuja de tudo aquilo que pode lhe afastar de Deus. Não abra mão dos sonhos, projetos que ele tem com a sua vida e principalmente de sua salvação. Decida se afastar de situações, pessoas, lugares e hábitos que lhe induzem ao erro. Porque se você não for radical com as tentações, elas serão radicais com você. Como iniciamos falando que era forte, terminamos falando que é forte, porque é um tema muito específico e que pode te levar a uma morte espiritual. A Bíblia fala que devemos fugir das tentações, e ela deu esse exemplo, a analogia do sapo, né? Uhum. E é assim mesmo que devemos nos preocupar e agir. A tentação ela nunca vai chegar bonitinha, né? Se a água tivesse quente ali, de início o sapo tinha pulado. E a gente muitas das vezes cai em tentações, em erros, porque ela chega de uma forma agradável e aquilo vai te envolvendo e quando você vê, você já está morto como o sapo. Lembrando da devocional de, acho que foi segunda ou terça, sobre José, né, na Uhum. casa de Potifar, quando José percebeu a intenção da mulher, ele correu, ele não enfrentou aquela situação. Não, vou ver até onde que ela vai. Não faça isso. E a gente precisa entender que a gente precisa ser radical, como o autor colocou, né? Como o dependente de álcool, ou o dependente químico, ele precisa evitar qualquer situação local ou grupo de pessoas que podem levar ele novamente a cair naquela situação. Você precisa ser radical tanto quanto.
Não só em relação a questões químicas ou de bebidas, mas em relação a tudo. Se é uma questão de adultério, saia disso. Se é uma questão de honestidade, de roubo na sua empresa, saia disso imediatamente, para que você não caia. Nosso coração é enganoso e muitas das vezes nós erramos porque estamos dando trela para o diabo e as suas tentações. Seja prático, rápido e intenso na sua decisão. Não enfrente a tentação, fuja dela. Essa é a frase e essa é a nossa atitude que devemos ter nessa situação. Tentação não vem de Deus, você aprendeu isso hoje. Deus não é homem para que tente ninguém. Ele não vai te tentar, ele só vem provações do Senhor. A palavra do Senhor diz que a tentação é muitas das vezes pelas nossas cobiças, Nossa concupiscência da carne. Então não coloque isso para Deus, né? Isso é do diabo, do nosso inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E só consertando, eu falei que não é homem, né? Deus não é homem para mentir, mas ele não é aquele que vai te colocar tentação. Então, só corrigindo a frase que eu coloquei. É isso. A Bíblia fala, inclusive, que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Então, aquilo que parece, mas não é, já sai de perto, já sai, já foge. Eu me lembro lá... Pula da panela, né? Pula da panela, gente. Vai ficar ali no quentinho que nada, isso vai te matar. Pula da panela, não fica igual esse sapo, não. E é interessante, eu volto lá em Gênesis, lá na queda do homem. Que bate-papo longo foi aquele que Eva teve com a serpente, gente? Não tem que bater papo com serpente. Não tem. Aquela conversa foi longe demais e olha no que deu, não é? Então, a gente precisa ter sabedoria do Senhor. O sinal logo fica amarelo, a gente é que não dá conta. Então, quando o sinal ficou amarelo, sai. Como diz antigamente, chuta que é laço. Sai dessa história. A gente está levando assim de uma forma mais leve, mas que alguma dessas frases toque você para que você entenda em definitivo. A gente não tem força sozinho para resistir, a gente precisa fugir, porque a tendência da nossa carne é ceder. Então, fuja da aparência do mal, fuja da tentação. A frase é o quê? Não enfrente a tentação, fuja dela. E a última frase do texto, amor? Elas serão radicais com você. É isso. Se você não for radical com ela, ela vai ser radical com você. Então, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Quantos exemplos na Bíblia? Quantos exemplos na nossa vida? Então, seja sábio. Deu errado com aquele, por que você vai andar pelo mesmo caminho? Vai ter que sentir na pele a mesma dor. Fuja das tentações. Que o Senhor nos ajude nesse propósito de hoje. Novamente falando, o diabo, o inimigo nosso, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é radical nisso. Então ele vai colocar tentações para que cedamos e a nossa vida seja totalmente destruída. Então vamos pedir ao Senhor para que sempre estejamos alertas, com o entendimento aberto, percebendo aquilo que vem ao nosso encontro. Amém. Senhor, aprendemos nessa manhã com o Senhor, primeiro que o Senhor não nos tenta. O Senhor, na realidade, nos prova e o Senhor sempre está conosco para vencermos. As tentações não provêm do Senhor e as tentações vêm para nos destruir. Que fujamos dela, que não tentemos enfrentá-las, porque nós somos fracos, forte é o Senhor, e que nessa manhã os nossos amigos, irmãos que estejam enfrentando tentações possam se agarrar no Senhor e sair dessa situação para que não pereçam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece. Sabemos que o Senhor está conosco até nelas e que confiamos que o Senhor nos ajuda a vencê-las, Pai. Pedimos isso ao Senhor nessa manhã,
nos fortalece, Pai, para que a gente possa seguir até ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor que oramos, amém. Amém, amém. Fuja, vamos fugir. E se você precisar de ajuda, procure alguém. Enquanto você está no período da tentação, procure ajuda. Pode contar conosco, caso queira. Estaremos à disposição para orar, para ajudar com aconselhamento. Ou se você tem o pastor da sua igreja, o seu líder próximo, alguém da sua família, alguém da sua confiança, peça ajuda. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Você diz uma frase, eu acho que é sua, né? É melhor uma tentação confessada do que um pecado já realizado, né? Exatamente, exatamente. Então, se você está no período da tentação, é mais fácil confessar uma tentação que depois você ter que confessar um pecado. Então, fuja e peça ajuda. Amém. Esperamos vocês amanhã para a última devocional da semana. Um abraço a todos. Amém. Deus te abençoe.